Olá, boa noite. Boa noite. STJ manda soltar Carlos Arthur Nussmann, mas a Justiça do Rio aceita a denúncia. Ex-presidente do COB e ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, se tornaram réus. Fachin manda para a prisão domiciliar Gustavo Ferraz, ex-braço direito de Gedel Vieira Lima. E Raquel Dodge defende a prisão do ex-ministro e diz que ele é líder de organização criminosa. Em São Paulo, o presidente interino do PSDB discute renúncia de Aécio do comando da legenda com Alckmin e Fernando Henrique. O senador mineiro deve decidir sobre o pedido nos próximos dias. E a polêmica da farinata na Prefeitura de São Paulo. O prefeito João Dória recua e diz que a distribuição junto com a merenda escolar ainda não está decidida. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. Que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Pera aí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Modificar o DNA humano para eliminar a possibilidade de doenças. Olha que legal! Essa técnica, que mais parece ficção científica, já é uma realidade. E a gente conversa sobre ela no Todo Seu de hoje. Fique esperto. Aprecie um jantar delicioso com o melhor da gastronomia italiana. Eu ainda bato um papo com o cabeleireiro Marco Antônio de Biagio, que conta sobre a sua luta vitoriosa contra o câncer. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô esperando você como sempre, né? O Ministério Público de São Paulo quer saber se o composto anunciado como complemento alimentar pela gestão do prefeito João Dória, do PSDB, é seguro. O produto é feito com alimentos próximos do vencimento. Houve um protesto hoje contra a inclusão da farinata na merenda escolar. Foi aberto um procedimento de acompanhamento de política pública para investigar o granulado. A Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público diz que vai pedir explicações à Prefeitura sobre os componentes da farinata. Um laudo pericial vai ser solicitado para atestar o valor nutricional do produto. No fim da tarde, um grupo de cerca de 100 pessoas se reuniu em frente ao MASP, na Avenida Paulista, para uma manifestação contra a inclusão da farinata na merenda escolar. Com faixas pintadas e gritando palavras de ordem, o grupo fechou a avenida em uma caminhada. Eles dizem que são pais e mães de crianças que estudam nas escolas públicas de São Paulo, que se reúnem para discutir questões relativas à educação. Algumas crianças também participaram da caminhada e não houve confusão. Na mesma hora, no MASP, um outro grupo se manifestava contra a censura em museus e na arte. Nesta noite acontece a abertura da exposição História da Sexualidade no Museu. E agora à noite, o prefeito João Dória, do PSDB, recuou e disse que a prefeitura ainda vai decidir sobre a inclusão do composto alimentar na merenda escolar da rede pública. Em entrevista exclusiva à TV Globo, o prefeito afirmou que o produto será distribuído para a população carente, como havia sido inicialmente proposto na semana passada, mas que a eventual distribuição da farinata nas escolas municipais será avaliada futuramente. Ontem, no lançamento oficial do produto, que faz parte do programa Alimento para Todos, o prefeito João Dória anunciou a intenção de distribuir o granulado já a partir do próximo mês. Segundo Dória, o composto poderia ser usado como um suplemento nutricional nas escolas, mas não informou a composição do produto.
O anúncio de Dória causou mal-estar dentro da prefeitura, já que a Secretaria de Educação do município afirmou que não foi informada da intenção do prefeito. A secretária de Direitos Humanos, Heloísa Arruda, admitiu que faltam estudos para identificar as carências nutricionais dos alunos. No mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu soltar Carlos Arthur Nussmann da prisão, a Justiça Federal do Rio tornou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, réus. Eles são acusados de compra de votos para a eleição da sede olímpica de 2016, ao lado de mais 3 suspeitos. Na decisão de hoje em Brasília, a 6ª turma do STJ entendeu que a prisão preventiva decretada pelo juiz de primeira instância contra Carlos Arthur Nussmann não se justifica. Ele foi solto por 4-0 entre os ministros da corte. Nussmann estava preso desde o dia 5 de outubro. Ele foi denunciado ontem pelo Ministério Público Federal por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e hoje virou réu na justiça, acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Segundo os procuradores federais, Nussmann influenciava a compra de votos e o pagamento de propina para membros do COI, o Comitê Olímpico Internacional. São acusados ainda o ex-diretor de Operações e Marketing do COB, Leonardo Griner, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, que é apontado como pagador da propina, mas está foragido. Todos são, agora, oficialmente réus na Justiça Federal. E com a determinação do juiz Marcelo Bretas, Sérgio Cabral passa a responder a 16 processos na Justiça no âmbito da Lava Jato. Em apenas um dos processos, o ex-governador do Rio já foi condenado a 45 anos de prisão. Os senegaleses Papa Massata Diack e Lamine Diack também foram denunciados e viraram réus na Justiça brasileira, mas o processo foi desmembrado pelo juiz para que eles possam ser julgados no país onde residem. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, está em São Paulo para discutir a possível renúncia de Aécio Neves do comando da legenda. O senador disse que vai decidir sobre o caso nos próximos dias. Aécio está licenciado do comando do PSDB desde maio, após a divulgação da delação dos donos da JBS Friboi. Em conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, o tucano pede R$2 milhões. Ontem, um dia após ter o mandato devolvido por maioria do Senado, Aécio foi pressionado a deixar definitivamente o comando do PSDB. Ele foi cobrado publicamente pelo presidente interino da legenda, senador Tasso Gereissati, que disse que o tucano não tinha mais condições de permanecer no posto. E devido ao impasse, Tasso Gereissati veio para São Paulo para discutir o assunto com o governador Geraldo Alckmin e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O objetivo é encontrar uma solução definitiva para o caso. O medo dos tucanos é que a permanência de Aécio à frente do partido, ainda que sob a condição de licenciado, prejudique a imagem do PSDB, que mira as eleições de 2018. Aécio ficou de dar uma resposta até terça-feira da semana que vem. Ontem, após a cobrança de Tasso, a bancada do PSDB no Senado se reuniu. Aécio teria ficado incomodado com a fala de Gereissati. Para o mineiro, o tema não precisava ter sido exposto publicamente. Ao deixar o Senado ontem e questionado sobre o assunto, Aécio disse que não trata de questões partidárias pela imprensa. Relatório da Polícia Federal diz que o senador Aécio Neves fez mais de 30 ligações em 2 meses pelo aplicativo WhatsApp para o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A PF diz ainda que não é possível saber o teor das conversas, mas que elas foram feitas de 2 celulares entre os dias 16 de março e 13 de maio deste ano. Em 18 de maio, o senador havia sido afastado do cargo por determinação do ministro do STF, Edson Fachin, após ser citado na delação dos irmãos Batista da JBS Friboi. Gilmar Mendes é relator de 4 inquéritos que tramitam no Supremo e investigam o senador do PSDB. No período em que as ligações ocorreram, as investigações contra Aécio já estavam sob responsabilidade do ministro.
2 delas foram abertas em maio do ano passado e as outras 2 em março deste ano. A defesa de Aécio disse que as conversas foram sobre a reforma política. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Finalmente, o PSDB descobriu sua vocação política. O partido está vocacionado para a morte. O tucanato faz tudo para morrer o mais depressa possível. As práticas da legenda, suas ambiguidades, suas contradições mal disfarçam a vontade, a urgência da morte. Protagonista do seu próprio cortejo fúnebre, o PSDB caminha rumo ao fenecimento carregando as alças de 2 pesos mortos: o caixão do governo Temer e o caixão de Aécio Neves. O nome mais cotado para representar o PSDB na disputa presidencial de 2018 é Geraldo Alckmin. Jurado de morte até pelo pupilo João Dória, Alckmin se finge de vivo, mas revela-se um vivo pouco militante. Não consegue se posicionar com clareza sobre o rompimento com Temer e o expurgo de Aécio. Não é à toa que frequenta as pesquisas como um sub-Bolsonaro. É como se Alckmin pedisse aos eleitores não votos, mas coroas de flores. Boa noite. E a Justiça suspendeu a ampliação do bloqueio dos bens dos irmãos Batista, da JBS Friboi. A decisão é do desembargador Olindo Menezes. A ampliação do bloqueio tinha sido decretada pelo juiz Ricardo Leite na semana passada, na Operação Bullish, que investiga aportes do BNDES concedidos à JBS Friboi. Ao todo, 21 pessoas físicas e jurídicas foram atingidas, como Joesley, Wesley, o pai deles, José Batista, e o irmão José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi. Com a decisão de hoje, eles voltam a poder usufruir dos bens. Ao anular a ampliação, o desembargador Olindo Menezes destacou que o acordo de delação premiada ainda não foi rescindido, decisão que cabe somente ao Supremo Tribunal Federal. No despacho, o juiz argumentou ainda que a manutenção do bloqueio poderia comprometer a atividade comercial da JIF e, por consequência, o pagamento da multa da leniência de 10 bilhões e 300 milhões de reais. No entanto, a decisão do TRF não abrange um primeiro bloqueio de 60 milhões de reais, ordenado quando os irmãos Batista celebraram acordo de delação premiada. Joesley Batista e o irmão Wesley estão presos em São Paulo, na carceragem da Polícia Federal, acusados de usarem informações privilegiadas para manipular o mercado financeiro em favor das empresas do grupo. Na semana passada, os dois se tornaram réus na ação penal. O ministro Edson Fachin do Supremo autorizou a prisão domiciliar do advogado Gustavo Ferraz, ex-braço direito de Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer. E no pedido de abertura de inquérito ao Supremo, a Procuradora da República disse que há indícios e provas contundentes da ligação do parlamentar com o apartamento cheio de dinheiro encontrado em Salvador. Gustavo Ferraz foi preso pela Polícia Federal no dia 8 de setembro. Digitais dele foram encontradas em parte dos 51 milhões de reais descobertos num apartamento em Salvador de uso pessoal do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, preso no mesmo dia pela Polícia Federal. Na época, Gustavo Ferraz ocupava o cargo de diretor da Defesa Civil de Salvador e foi exonerado pelo prefeito ACM Neto, do DEM, assim que a prisão foi confirmada. Ferraz foi indicado para o cargo pelo próprio Gedel, de quem é braço direito e ajudou em várias campanhas políticas. Na decisão de hoje, o ministro Edson Fachin determinou que o advogado permaneça em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de usar telefone ou internet e de ter contato com outros investigados pela Lava Jato. Fachin determinou ainda o pagamento de R$ 93.700 de fiança. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, justificou ao Supremo o pedido de abertura de inquérito contra o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, irmão de Gedel. Segundo ela, há indícios fortíssimos e provas contundentes da ligação do parlamentar com o bunker de dinheiro encontrado em Salvador. Segundo as investigações da Polícia Federal, Lúcio Vieira Lima tinha a chave do apartamento.
Raquel Dodge disse no STF que é razoável pressupor que ninguém arrecada, transporta e mantém tanto dinheiro sozinho, sem o auxílio de terceiros. Para a procuradora, não se ocultam malas e caixas com milhões de reais e de dólares sem esforços organizados de várias pessoas para obter vantagens decorrentes de crimes graves. Ela classificou Gedel Vieira Lima como líder de organização criminosa. Ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, tem a pena aumentada na condenação da Lava Jato de 8 anos e 8 meses para 9 anos e 4 meses de prisão. Ele responde em liberdade pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidiram que João Cláudio Genu deve ter uma pena maior pelos mesmos crimes em que foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Segundo a decisão, a nova pena foi aplicada porque o réu tinha condições sociais e intelectuais de reconhecer e resistir à prática do ilícito. E nem o fato de ser réu no processo do mensalão petista o inibiu de seguir cobrando e recebendo propina. No mensalão, o ex-tesoureiro chegou a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2012. Mas 2 anos depois foi absolvido pela própria corte após recurso. João Cláudio Genu foi preso em uma fase da Operação Lava Jato em maio do ano passado e condenado pelo juiz Sérgio Moro em dezembro, mas responde em liberdade por decisão do STF, que entendeu que a pena só deveria ser aplicada após a condenação em segunda instância, o que aconteceu hoje. Segundo o TRF, como ainda cabe recurso, o réu deve permanecer solto. O ex-tesoureiro, que também foi assessor parlamentar, foi apontado como um dos mentores do esquema de desvio de recursos em contratos de empreiteiras com a diretoria de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2014. Ele era tido como o braço direito do deputado federal José Janene, do PP, morto em 2010. Na apelação, a defesa do ex-tesoureiro alegava que o réu não deveria responder pelo crime de organização criminosa, já que o acerto da propina era feito apenas com Alberto Youssef, tese que não foi aceita pelo tribunal. E a Justiça negou 2 recursos do ex-presidente Lula e manteve o juiz Sérgio Moro na condução do processo contra o petista sobre propina da Odebrecht. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, analisou 2 pedidos da defesa de Lula, uma exceção de suspeição e um habeas corpus, ambos com o mesmo argumento. Os recursos pedindo o afastamento de Moro aconteceram no processo em que Lula é suspeito de ter recebido propina da Odebrecht através da compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno na capital paulista, onde seria construído o Instituto Lula. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse hoje que se submete a um trabalho exaustivo, mas não o chama de escravo. A declaração do ministro ocorreu ao comentar a portaria do Ministério do Trabalho, publicada na segunda-feira, com novas regras que dificultam o acesso à chamada lista suja de empregadores flagrados por trabalho escravo no país. O texto também altera o modelo de fiscalização e abre brechas que podem dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime. Não tive tempo de ler a portaria e teria que fazer a devida aferição. Esse tema sempre é muito polêmico, há muita discussão em torno disso. Nós mesmos já tivemos no Supremo Tribunal Federal debates a propósito disso, em que se diz que alguém se submete a um trabalho estressante, exaustivo. Nós aqui, eu, por exemplo, acho que me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho escravo. O ministro disse ainda que já comentou em tom de brincadeira no plenário do STF que, dependendo do critério do fiscal, talvez na garagem do Supremo ou do TSE, alguém possa identificar condição de trabalho escravo. Então é preciso que haja condições objetivas e que esse tema não seja ideologizado. E o chefe da fiscalização do Ministério Público do Trabalho pediu ao ministro da pasta, Ronaldo Nogueira, a revogação da portaria que regulamenta o trabalho escravo. Uma nota técnica que o site G1 teve acesso diz que dispositivos da portaria são manifestamente ilegais. Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego afirma que a portaria aprimora e dá segurança jurídica à atuação
do Estado brasileiro. A pasta não confirma a paralisação dos auditores fiscais. E o partido Rede Sustentabilidade ingressou hoje com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a portaria do governo Michel Temer, que afrouxa a regra de fiscalização do trabalho escravo no Brasil. A legenda pede que o STF declare a norma inconstitucional. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, estamos numa crise moral, numa crise ética, numa crise financeira, numa crise de emprego e também numa crise de cafajestice. Ciro Gomes, candidato a presidente, ao se referir a um adversário, Marina Silva, disse que o Brasil está precisando de um pouco de testosterona. O deputado Givaldo Carimbão disse que o ministro da Cultura deveria permitir que a mãe abrisse as pernas no museu. E o mais grave de tudo, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que ele trabalha exaustivamente, mas isso não pode ser considerado trabalho escravo. Ou seja, 3 piadas absolutamente sem graça, 2 delas machistas e desrespeitosas, e a piadinha do ministro Gilmar Mendes, uma piada com um fundo social que compromete as suas digressões, que são socializantes e tal. Afinal de contas, ele desrespeitou todos os pobres que estão em condições quase escravas no trabalho, sejam os trabalhadores andinos na indústria de confecção em São Paulo, os boias frias e outros. Essas pessoas deveriam ter um mínimo de respeito pelos outros, principalmente pelas pessoas de mais baixa extração ou de qualquer outro tipo de fragilidade. Desse jeito, você me desculpe, mas o Brasil vai muito, muito, muito mal. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. E depois dos juízes do trabalho, agora os fiscais e procuradores trabalhistas também anunciaram que não vão cumprir os principais pontos da reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional pelo governo Michel Temer. A lei entra em vigor em 11 de novembro e os magistrados e procuradores alegam que as novas normas para a CLT brasileira violam os princípios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Brasil criou em setembro 34.300 vagas formais de emprego. Segundo dados do CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho, esse foi o 6º mês seguido com criação de postos com carteira assinada no país. O tempo seco fez o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo decretar estado de atenção na cidade. Áreas de instabilidade que vêm do Paraná provocam ventos com rajadas de até 50 km por hora ao longo da noite e da madrugada. Mas será que vem chuva? Mariana Armentano traz a previsão para a gente. Vem chuva sim, mas o calor vai dar só uma leve trégua, nada muito significativo não. Nessa madrugada, teremos mínimas de 20 graus e máxima amanhã à tarde de 31 graus. Aí no final de semana faz até 32 no sábado, ainda com pancadas de chuva a partir da tarde, e 28 graus no domingo, quando o dia fica mais fechado, com chuvas a qualquer hora em toda a Grande São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você, que agora é com Rony Von no Todo Certo. O cantor Juliano César solta a voz na festa sertaneja desta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.